E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O cenário no Palmeiras mudou drasticamente nos últimos dias. E tudo começa com a postura firme de Leila Pereira, a presidente que sempre mostrou ter pulso forte e visão estratégica para o clube. Segundo rumores que circulam nos bastidores, apenas 48 horas após uma reunião que parecia apenas administrativa, Leila teria tomado uma decisão drástica que está abalando não só a torcida alviverde, mas o futebol brasileiro como um todo. A informação mais quente que chegou até nós é de que Rafael Veiga, um dos principais jogadores do elenco, pode ser vendido ao Flamengo, o rival que todos pensavam ser intocável para a diretoria palmeirense. A notícia pegou todos de surpresa, porque Veiga é visto como peça fundamental no meio-campo, com capacidade de ditar o ritmo do jogo, criar oportunidades e ainda contribuir com gols decisivos, o que faz qualquer negociação envolvendo seu nome parecer, à primeira vista, um verdadeiro choque estratégico. A movimentação nos bastidores, segundo fontes próximas à diretoria, seria motivada tanto por questões financeiras quanto por uma estratégia ousada de reestruturação. Um movimento que mistura necessidade de caixa, pressão externa e um cálculo esportivo que poucos teriam coragem de assumir. Os rumores indicam que a decisão não foi tomada de forma impulsiva, mas sim fruto de uma análise intensa da gestão de Leila Pereira, que está conhecida por sua assertividade em momentos críticos. Dentro do clube, comenta-se que ela avaliou minuciosamente a performance de Rafael Veiga nos últimos anos, seu valor de mercado, o interesse de clubes concorrentes e o potencial de gerar receita imediata para o Palmeiras. A ideia de vendê-lo para o Flamengo, rival histórico, soa como algo quase inacreditável, porque mexe com emoções profundas da torcida, que se vê diante de uma possível traição esportiva. Ainda assim, fontes internas sugerem que Leila acredita que a negociação, se concretizada, poderá abrir caminhos estratégicos que vão além do dinheiro imediato, permitindo ao Palmeiras reposicionar-se em termos de elenco, contratar reforços pontuais e ainda enviar uma mensagem clara de que as decisões importantes passam diretamente pelo comando presidencial. A especulação também aponta para um possível efeito psicológico dentro do time, que precisará se reorganizar rapidamente, adaptar táticas e redefinir funções, especialmente no setor de criação, onde Veiga sempre foi protagonista. Além do impacto esportivo, a decisão de Leila Pereira traz um forte efeito mediático, porque envolve rivalidade histórica e um jogador de destaque nacional. Se o rumor se confirmar, não se trata apenas de uma negociação comum, mas de um movimento que pode redefinir narrativas, gerar debates acalorados entre torcedores e transformar a percepção sobre a gestão atual. A imprensa esportiva já começou a levantar hipóteses sobre as motivações por trás dessa possível transferência, sugerindo que Leila estaria aproveitando o momento de valorização do jogador para garantir ganhos estratégicos que ultrapassam o futebol em si. A torcida do Palmeiras, por sua vez, vive um misto de incredulidade e ansiedade, tentando compreender se tudo não passa de especulação ou se realmente está diante de uma manobra ousada da presidente.
Entre conversas nos bastidores e análises táticas, comenta-se que Leila tem plena consciência da repercussão e, mesmo assim, estaria disposta a assumir os riscos de uma decisão que, se bem executada, poderia reforçar seu protagonismo na gestão do clube e mudar o equilíbrio de poder no futebol brasileiro. Nos círculos próximos ao Flamengo, a notícia também teria provocado agitação, com executivos e membros da diretoria observando cada passo da situação com grande interesse. A perspectiva de contar com Rafael Veiga, um jogador com visão de jogo, qualidade técnica e faro de gol, teria despertado entusiasmo e atenção imediata, levando especuladores e analistas a imaginar como ele se encaixaria no esquema atual da equipe carioca. Fontes internas indicam que negociações preliminares já teriam acontecido, mesmo que extraoficialmente, sinalizando que tanto Palmeiras quanto Flamengo estão testando o terreno antes de oficializar qualquer movimento. Além disso, essa possível negociação mexe com o mercado de transferências em geral, porque jogadores de alto nível podem começar a receber propostas mais ousadas. E clubes podem rever estratégias de negociação diante de uma venda que envolve rivalidade direta. A expectativa é que, mesmo como rumor, essa história continue gerando debates, discussões e repercussões imediatas nas redes sociais, com torcedores opinando, criticando e tentando prever o desfecho dessa movimentação. Internamente, comenta-se que a decisão de Leila Pereira está alinhada com uma filosofia de gestão agressiva e moderna, que não se prende a sentimentalismos ou a pressão popular. A lógica seria a de maximizar oportunidades e reforçar o clube de forma sustentável, mesmo que isso implique tomar medidas controversas. Alguns membros do Conselho Alviverde teriam mostrado preocupação com a repercussão, alertando que a venda de um jogador tão querido poderia gerar protestos, insatisfação e desgaste da imagem institucional, mas a presidente estaria determinada a seguir adiante. A especulação sugere que Rafael Veiga representa um ativo que, no momento certo, pode ser transformado em vantagens financeiras e estratégicas, abrindo espaço para novas contratações e ajustes no elenco, além de consolidar a postura de liderança firme de Leila. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores já começaram a reagir com uma mistura de incredulidade, indignação e curiosidade, discutindo a possível venda, questionando os motivos e especulando sobre alternativas que poderiam surgir. Analistas esportivos levantam hipóteses sobre os impactos táticos, a repercussão emocional e a reação do time adversário, principalmente do Flamengo, que poderia ver a negociação como um reforço direto em sua competição por títulos e protagonismo. Ainda que nada esteja oficializado, a movimentação já tomou proporções de um grande rumor, e a narrativa que se constrói é a de uma decisão ousada, de alto risco e alta repercussão, com a assinatura de Leila Pereira, consolidando sua imagem de presidente que não tem medo de agir, mesmo que isso provoque choque e debate em toda a comunidade esportiva. A possível transferência de Rafael Veiga para o Flamengo continua provocando ondas de choque em todos os níveis do futebol brasileiro. E o que antes parecia apenas um rumor começa a ganhar contornos mais concretos, especialmente entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos. A especulação indica que Leila Pereira estaria utilizando uma estratégia que vai além do simples interesse financeiro, apostando em movimentações ousadas que possam reposicionar o Palmeiras no cenário nacional. A pressão sobre o elenco do Verdão é outro ponto de destaque.
já que a saída de um jogador tão influente poderia gerar um vácuo de liderança em campo e exigir adaptações rápidas, tanto táticas quanto psicológicas. Por outro lado, para o Flamengo, contar com Veiga representaria uma oportunidade de ouro, não apenas em termos técnicos, mas também estratégicos. Pois adicionar um jogador que conhece a realidade do futebol paulista e tem qualidade comprovada poderia trazer vantagens imediatas em confrontos diretos e na disputa por títulos. O mercado, naturalmente, reage a esse tipo de movimentação. E especula-se que outros clubes já estariam de olho em oportunidades semelhantes, tentando antecipar-se e se beneficiar da valorização de jogadores de alto nível que podem estar disponíveis em negociações inesperadas. As conversas internas sobre essa possível negociação indicam que os bastidores do Palmeiras estão em plena ebulição, com executivos, conselheiros e membros da comissão técnica discutindo cenários alternativos e estratégias de mitigação de riscos. A percepção geral entre os que circulam perto do clube é de que Leila Pereira está jogando alto, apostando em decisões que podem redefinir sua imagem como presidente, mostrando coragem e firmeza, mas ao mesmo tempo expondo o clube a críticas, protestos e debates acalorados. Analistas esportivos já começaram a levantar hipóteses sobre o impacto da saída de Veiga na estrutura do time, avaliando quem poderia assumir responsabilidades no meio-campo, como a equipe reagiria taticamente e quais ajustes seriam necessários para manter a competitividade. A expectativa é que, se a negociação se concretizar, o Palmeiras precise agir rapidamente para preencher a lacuna deixada pelo jogador, seja contratando reforços, promovendo jovens talentos ou reorganizando funções dentro do elenco, tudo isso sob o olhar atento de torcedores que acompanham cada passo da diretoria com atenção redobrada. No Flamengo, a especulação sobre a chegada de Rafael Veiga provoca discussões igualmente intensas, com membros da diretoria avaliando cuidadosamente como o jogador se encaixaria no modelo de jogo da equipe. Quais seriam suas funções dentro do sistema tático e como sua presença poderia influenciar o rendimento coletivo? Fontes internas sugerem que há um entusiasmo cauteloso, pois além do talento reconhecido do jogador, existe o fator de rivalidade direta, o que aumenta a pressão por resultados imediatos. A repercussão nas redes sociais também é um termômetro importante, já que torcedores do Flamengo veem com otimismo a possibilidade de contar com um jogador de alto nível, enquanto torcedores palmeirenses vivem o misto de incredulidade, revolta e expectativa, criando um ambiente de tensão que alimenta especulações a cada hora. Em paralelo, especialistas do mercado avaliam que a negociação poderia abrir precedentes para movimentos semelhantes, estimulando outros clubes a negociar ativos estratégicos com rivalidade direta, transformando o futebol brasileiro em um cenário de negociações ainda mais ousadas e imprevisíveis. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, do lado esportivo, a especulação também levanta questões sobre o impacto no rendimento do Palmeiras em competições nacionais e internacionais, considerando que a saída de um jogador central como Rafael Veiga poderia exigir adaptações complexas. Jogadores que dependem da sua criatividade, visão de jogo e capacidade de conectar setores teriam que recalibrar movimentos, entender novas dinâmicas e assumir maior responsabilidade em campo.
A direção técnica precisaria revisar planos, estudar alternativas e talvez acelerar a integração de jovens talentos ou reforços recém-contratados, garantindo que o time não perca competitividade. Por outro lado, a venda também poderia liberar recursos financeiros importantes, permitindo contratações estratégicas, ajustes salariais e investimentos em infraestrutura, demonstrando que, apesar do impacto emocional e esportivo, a decisão de Leila Pereira poderia ter fundamentos sólidos dentro de uma visão de longo prazo, mesmo que controversa, e transformar a situação em uma oportunidade de crescimento e reorganização do Palmeiras em múltiplos níveis. No cenário midiático, o rumor já domina discussões, análises e especulações, sendo tema de programas esportivos, podcasts e redes sociais, com comentaristas levantando hipóteses sobre motivação, impacto e consequências da possível transferência. A narrativa construída sugere que Leila Pereira estaria moldando uma imagem de presidente assertiva, capaz de tomar decisões difíceis, mesmo diante de críticas e pressão popular. A repercussão em veículos de comunicação influencia torcedores, analistas e até investidores, que observam atentamente cada movimento para antecipar tendências e possíveis impactos financeiros e estratégicos. A história ganha contornos dramáticos, como se fosse uma novela esportiva, misturando emoção, rivalidade, cálculo estratégico e interesses múltiplos, com todos os elementos que tornam uma negociação assim irresistível para a cobertura midiática. A cada hora surgem novas interpretações. Análises táticas e palpites sobre como o Palmeiras se reposicionará e como o Flamengo reagirá a um possível reforço de alto nível. Por fim, a especulação envolvendo Rafael Veiga transcende o campo técnico e financeiro, tocando também o aspecto emocional e simbólico da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. A possibilidade de um jogador tão importante mudar de lado cria tensão, debate e expectativa, mexendo com a psicologia dos torcedores, com a dinâmica do elenco e com a percepção do mercado sobre a diretoria palmeirense. Entre rumores, análises e hipóteses, a narrativa construída sugere que Leila Pereira estaria mostrando não apenas coragem, mas também visão estratégica, arriscando-se em uma movimentação que poderia redefinir o protagonismo do Palmeiras no cenário nacional, transformar o Flamengo com um reforço de impacto imediato e ainda gerar discussões intensas que manterão o futebol brasileiro em suspense até que algo seja oficializado. A história, mesmo como rumor, já cumpre o papel de mobilizar torcedores, imprensa e especialistas, criando uma trama de rivalidade, estratégia e tensão que promete repercutir por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!